Opa, pessoal, estou de novo aqui com mais um Papo de Engenharia. Hoje com o técnico de eletrônica, Eduardo Hildebrand. Hildebrand. Hoje ele vai falar um pouco de um assunto, eu acho que extremamente interessante. Eduardo, eu quero agradecer a você a tua presença. É uma presença de uma pessoa que me parece ter um conhecimento muito grande da parte de som, que você vai falar um pouco da parte de som da Marquês de Sapucaí, essa novidade que foi no som lá, que é a retirada do caminhão e agora uma equalização do som nos 800 metros de Sapucaí. Eu gostaria de saber um pouco sobre isso, assunto que eu não sei. O que eu falar alguma besteira aqui, você me corrige, fala que não é assim, porque eu não conheço nada de som, sou engenheiro mecânico, não passei pelo som. Tá bom? Mas eu vou fazer aqui o merchan aqui de umas coisinhas minhas, do podcast que eu tenho, e tenho também um blog, e se você quiser escrever alguma coisa sobre som e quiser me mandar, você me manda, entra em contato, eu publico no meu blog Papo de Engenharia também. Bom, esse aí é o IBEC, é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, do Paulo Dias, é o especialista da engenharia de custo, Paulo Dias, o papa disso, mora em Niterói. Essa é a Contec Engenharia, consultoria de elevadores, que é feito pelo amigo Barato, ele faz perícias de vistoria, faz auto-vistoria predial e outras coisas. A BMEC, a Associação Brasileira de Engenheiro Mecânico, é seção Rio, e eu estou dando uma força junto com o Barato, o presidente é o engenheiro André, engenheiro mecânico André, está lá em Itapiruna. Esse é o Papo de Engenharia. Tem mais um. Tá faltando, tem mais um. Hein? Esse é o Papo de Engenharia, é o blog. Se você quiser escrever alguma coisa para a gente encaixar, tem um blog Papo de Engenharia. Essa é a BRAIP, Associação Brasileira de Inspeção Predial de Gás, tanto comercial como residencial. É do meu amigo Jorge Omar. Jorge Omar é o presidente lá da BRAIP e que tem lá uma gama, quem quiser, tem uma gama de empresas que faz inspeção predial de gás. Essa A gente acabou de fazer, a gente mudou tem pouco tempo. Lá no prédio? No prédio você mora? Quando a gente mudou lá em Laranjeiras, a gente acabou de fazer uma vistoria séria do gás. Do gás, que é importante, é importante. Pessoal não leva muito em consideração, mas é uma das vistorias mais importantes que tem quem tem gás em casa. Porque o gás, ele é traiçoeiro, assim. Bom. Ô, meu amigo Eduardo, eu estou aqui, é um prazer em te conhecer, prazer em falar com você. Você é indicado pelo meu amigo Edson, lá da Liesa. Né? Então, nós vamos conversar um pouco sobre essa questão do som da Marquês de Sapucaí. Mas antes eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Como é que você consegue chegar nessa questão do som? Qual é a tua trajetória? Tu se formou aonde? Você falou que teu pai era engenheiro, né? Teu pai é engenheiro? Meu pai é engenheiro mecânico, é? Mas meu pai e minha mãe, eles lecionaram física durante muito tempo. Antes dele... Leciona até hoje? Não leciona mais, meu pai está aposentado. Meu pai é engenheiro mecânico, a minha irmã também é engenheira mecânica, foi a única que deu continuidade. Tua família é de engenheiro, né? Tem bastante engenheiro na minha família. Mas a minha irmã, ela hoje mora na França, ela estuda lá em Nantes, na faculdade, ela se formou, está fazendo um... Mestrado? Ela acabou o mestrado, iniciou o doutorado agora. Em quê, hein? Engenharia mecânica. Engenharia mecânica? Tem alguma ênfase, não? Não sei, não sabe, eu tô por fora. Eu até achei, ela pulou direto do mestrado pro doutorado, não sei como... Já foi direto, mestrado, doutorado? Foi. E ela é bem nova. E ela é novinha? Nossa. Mas e aí, como é que você começa a tua luta aqui para você nessa área técnica? Você se forma em técnico de eletrônica? Antes de eu me formar em técnico, eu montei uma equipe de som quando eu era garoto. Com 13 anos eu comecei uma equipe de som ali de maneira amadora. Você não era de Rocha Miranda, não? Porque Rocha Miranda é que adora ter equipe de som. Eu era do Grajaú. O Grajaú também, muita gente gostava de ter equipe de som. Ali do Grajaú Country ou do Grajaú Tênis? Os dois, isso. E aí eu montei uma equipe de som, com 14 para 15 anos o negócio deu uma engrenada. Qual era o nome da equipe? Era Crazy Sound, era uma equipe... Crazy Sound. Era bem de coisa de garoto mesmo. A gente fazia esse baile de domingo? Isso, discoteca do clube. Domingo? De domingo no Grajaú Country. Aí fizemos sexta-feira algumas vezes no Grajaú Tênis, fizemos domingo no Grajaú Tênis também uma época. E aí o negócio engrenou. Você é nascido aqui lá no Grajaú, então? Fiquei lá até os 20 anos. Até os 20 anos. E aí? Quando eu montei essa equipe de som, ela começou a dar certo. Eu tinha um vizinho meu, o Evandro. Você conhecia da minha época de garoto lá das equipes de som, chamava de carrapetas, né? Isso aí. Ainda continua chamando de carrapeta? Tem muita gente que chama ainda só as famosas MK2. MK2, que o pessoal usa até hoje, os toca-discos. E aí eu tinha um vizinho, ele era dono da maior empresa de vídeo do Rio de Janeiro na época, Flash Video, o Evandro. E aí ele... Continua a Flash Video? Não, a Flash Video acho que já finalizou. E aí, o que aconteceu? Ele tinha um dos clientes dele era o Roberto Carlos,
Ele fazia os shows do Roberto Carlos. E aí, nessa época, ele pediu para eu ler uns Ele manuais. fazia como? Que ele produzia o som? Ele Ou faz... produzia... Não, ele não tinha a ver com som. Ah. Ele era de vídeo. De vídeo. Na época, um projetor de 900 lumens, que é uma coisa hoje que você vê numa caixinha pequenininha de 10 por 10. Ele era maior do que essa mesa. Tinham 6 pessoas para carregar um projetor desse. Era super pesado. Ele gravava o... Ele fazia os shows do Roberto Carlos no Maracanãzinho e tal. E aí eu comecei a fazer esses shows com ele. Deu certo. E aí eu comecei a entrar na área de vídeo. Depois disso eu trabalhei algumas... Você, só uma pergunta, você tem o quê? Desculpa perguntar. Tenho 50 anos. Vou fazer 50 anos, né? esse Pô, ano, você tem uma cara de moleque, apagado de moleque, desculpa. Tem uma cara de garoto, moleque que a gente trata. Só cara, eu sou de só 75. Aí o que eu tô até falando, show do Roberto Carlos é quase, é uma Com coisa certeza. que Mas tem é o mais mesmo- de 40 anos fazendo show. É o mesmo show até hoje. É o mas mesmo isso show, aí. com a mesma música. Né? Exatamente. Uma ou outra diferente, mas mesmo. Mas diga e aí. E aí eu engrenei nisso no vídeo. Minha área primária de Sim. trabalho foi o vídeo. E aí eu comecei ali. Depois disso eu saí em várias empresas. Fui trabalhar em várias empresas de vídeo. Terminei o Cefet. Como é que é esse de vídeo? O que que é? Você, como é que explica um pouquinho? Só as empresas Você que... grava alguma coisa no show? Não, Você o vídeo, envia? o vídeo é muito amplo, né? É muito amplo. A gente trabalhava na parte de locação de projetores De na época. projetores. E aí, assim, a gente começou a alugar projetor. Do projetor, a gente... Aí você criou uma empresa, essa aí passou a ser sua empresa. Isso, eu montei uma empresa minha, mas proje- trabalhei para outras empresas também. E aí eu passei durante um período da minha vida nessa área de vídeo, a gente foi fazendo vários eventos para várias empresas grandes. Eu fiquei uma época freelance, trabalhando de técnico. Me aventurei um pouco na tradução simultânea durante um período. Aí da tradução simultânea eu fui... Tradução simultânea é bom, Sim, financeiramente é uma coisa interessante, né? sim. Mas dá um trabalhinho, E né? foi legal porque, assim, na época, você não tinha sistema pronto que eu comprava de fora. A gente desenvolveu um sistema FM aqui no Brasil. E aí eu tive essa parte de RF, que é uma coisa que eu usei agora no sistema da Sapucaí, lá atrás, de entender como é que funcionavam as frequências, tudo isso. Mas aí você vem trabalhando nessa questão, do vídeo. Isso, eu sempre fui da área do vídeo, tá? E aí, de E uns até anos hoje pra cá, continua na área do continuo vídeo. mais na área do vídeo. Mas, assim, se for falar de onde você veio, eu vim do vídeo. Do vídeo. E aí, o que aconteceu? Durante uma época, eu passei para engenharia, comecei a cursar engenharia, depois larguei a engenharia. Depois Aonde? comecei na UFRJ, na engenharia. Depois eu fiz administração durante um tempo na Posso Gama perguntar a Filho. você uma coisa? Eu não faço pergunta pra cá. Se você não quiser responder, Não. por favor. Por que você largou a engenharia? Então, eu larguei porque eu trabalhava no marketing de uma empresa, da Microsoft. E aí eu viajava muito e tal, eu tinha muitas coisas para fazer e acabei não conseguindo me dedicar como precisaria me dedicar para engenharia. Quase uma coisa que é quase o diária, que é você ocupa o dia todo, né? Sim, e aí assim, você tem que ter uma dedicação ali no estudo. E Seu pai ficou aborrecido contigo, né? Com certeza, até Bastante. hoje- Até hoje ele reclama disso, né? Com certeza. Mas você não pretende voltar. Cara, por enquanto não. Tá trancada a matrícula. Eu parei, tipo assim, tranquei e não voltei. Não voltei. Já faz como alguns anos? Muitos anos, eu tinha menos de 20 anos. Então, assim, depois disso... Porque você sabe que tem evasão pra caramba na escola de engenharia. O teu caso não foi uma evasão por causa do curso, foi uma evasão por causa de outras visões que você tinha na tua vida que você queria... não consegui cumprir a você, frequência. não, porque você queria dar altos voos Sim. e talvez a engenharia atrapalhasse um pouco, não é isso? Pode ser, eu tava também meio indeciso, assim, quando você é mais novo, você ainda, tipo... Eu tava no marketing, eu quis entender de administração para poder... Isso me ajudar no marketing da Microsoft. Aí depois disso eu fui para comunicação, que naquela época eles chamavam de publicidade e marketing. E assim, resumindo, Não precisa resumir, no não. final de tudo, eu dei uma voada ainda em desenho industrial. Fiz 2 períodos. Você Era pra entender. estava querendo achar um caminho, né? Isso aí. Você sabia onde queria chegar, só estava procurando o caminho. E vou te falar que eu me aventurei depois de mais velho. Com 30 e poucos anos, eu ainda cheguei a fazer um semestre de cinema. Cinema. Você Que queria ser cineasta também. Não, queria entender do outro lado do cinema, que é essa parte O vídeo, de... cinema. Cinema é vídeo. Também é uma das áreas do vídeo. Vídeo. Mas, assim, voltando para você entender um pouco da minha formação. Então, assim, nesse meio tempo todo, eu cheguei a fazer trabalho para agências, eu fui fornecedor, trabalhei em algumas empresas, e quando eu trabalhei na Microsoft, cheguei a ser cliente final. Então, isso me deu um pouco dessa ideia, assim, nesse meio do audiovisual, de estar em pontas diferentes. E o que aconteceu? Nos últimos anos para cá, a gente entendeu que tinha uma lacuna no mercado, que era a lacuna de fazer direção técnica. Direção técnica é a pessoa que tem conhecimento de todas as áreas, né, do audiovisual, de luz, de som, de vídeo,
E a nossa empresa hoje ela faz muito esse trabalho de show calling, de chamar as ações, de você montar o projeto do evento inteiro, do audiovisual. Deixa eu te falar, a Shakira foi Shakira não foi agora? Foi. Não, foi. Shakira foi Copacabana. no Copacabana. Aí, o que é? Eles te chamam para você fazer O projeto o técnico. projeto técnico. Projeto técnico é o quê? A parte de som, Som, a parte luz e de vídeo. luz e vídeo. Isso. E aí, o que acontece? Você tem essa parte, primeiro, de fazer essa pré-produção, que é montar o que vai ter de equipamento, as cargas elétricas, tudo isso. E você tem uma segunda parte, que é o que a gente chama de show calling, que é chamar as coisas, chamar as tarefas. Ó, agora vai entrar Shakira, tem tal iluminação, prepara depois Ah, dessa sim, aí música. depois tem o show propriamente dito. Exatamente. Como é que o show vai Funciona. ser? Porque aí você tem um cara do som, da luz, que vai dizer, ó, vai a luz, a Shakira quando entrar com o amarelo, vai vir uma luz uma branca, ou sei lá. Na verdade, a gente que faz essa função de chamar as coisas que vêm. Hum. E aí a gente meio que ficou nesse... Não, mas não é ela que determina, não? Não, que ela é artista que canta, a gente que vai chamando as funções durante o show. Mas tem o diretor, não tem o cara que é o Então. dono da ideia, não tem? Então, tem duas Eu coisas. estou falando aqui, eu não entendo Não, nada. vamos lá, é legal a gente falar. Tem o diretor técnico, Hum. que ele faz toda a parte técnica. Existe um diretor artístico, que é o cara que faz a concepção artística. E existe uma pessoa que é o show caller. Aqui no Brasil, não, a gente não tem muita gente fazendo show calling, mas que é a pessoa que chama as funções. Fala, iluminação, prepara. Show call é call show. É, isso aí. Chamando o show. Ele chama as ações do show, isso aí. E aí a gente ficou nesse nicho, e aí, trabalhando nesse nicho, a gente agregou um pouco também o trabalho de palco, que é uma coisa que, assim, às vezes não adianta você chamar uma ação se a pessoa não coloca a outra pessoa no palco, ou se não entra um outro Porque eles elemento. têm um roteiro, um script Sim, que você com está me certeza. falando, né? É o que nós não temos aqui, mas tem lá. Porque na hora que logo entra um som, entra uma música, tem uma combinação, Sim, né? com certeza. A gente faz um negócio que a gente chama de handout técnico. É Handout tudo que vai acontecer. E aí você tecnicamente vai chamando para a equipe técnica, ó, agora acontece tal coisa, ó, lembra, nesse momento vai acontecer não sei o quê. E aí você vai deixando toda a técnica sempre de sobreaviso para fazer as ações. Tem redundância se não acontece uma coisa, você entra com uma outra coisa? Para muita coisa tem plano B Plano e para B. algumas coisas técnicas você tem redundância. E aí, resumindo, assim, para a gente entender. E aí, depois Não, eu vou perguntando, você vai estar nesse meio dando todo, o teu jeito de explicar isso. a dupla do Edson Marcos, lá na Aliás, era o seu Elmo na época. Não sei se você conheceu Conheci. o Elmo Sei José. quem é. Sei quem é. Então, eu tinha visto o seu Elmo há 3 carnavais atrás, com a pressão alta, muito preocupado lá com o que vinha acontecendo no som. No ano retrasado, ele estava com pressão alta de novo. Eu falei, seu Elmo, eu vou mexer nesse negócio do som. E aí muita gente ficou assim, pô, mas como é que você vai mexer no som? A empresa que faz o som aqui. Eu falei, cara, não é uma questão... Quer dizer, você desafiou o O Elmo. lá na Não, aqui, na verdade, desafiou ele em você produzir uma nova tecnologia para o som da Sapucaí. É isso? Não. não chegou a ser um desafio para ele, foi um desafio Não é para mim. você, não, para você. Sim. Para ele estava lá com a dor de cabeça, que o som dava problema todo ano. E aí, qual foi a minha ideia lá, para você entender? Como filho de físicos, assim, toda vez eu brinco com isso, assim, você se torna uma pessoa chata, porque você toda hora tá vendo um fenômeno físico acontecendo. E você entende um pouco das dores das pessoas por conta disso. Então, assim, você tinha lugar lá em Sapucaí que a pessoa tinha 4 fontes de som diferentes. Como é que você equaliza para essas 4 fontes de sons elas estarem sincadas acontecendo ao mesmo tempo? Eu, em determinado lugar, eu escuto 4... você tinha 4 tipos de som diferentes. 4 tipos de som diferentes. Era o mesmo som, mas vindo com 4 tempos diferentes. Deixa eu te contar uma história para você se identificar. Um dos maiores problemas que tinha da escola de samba desfilar é que eles chamavam, uma coisa que não acontece hoje, ou já não acontece há algum tempo, é chamar o samba atravessar. Sim. É uma hora em que a escola de samba entra e o pessoal da frente canta um pedaço. Então eles tinham sempre o problema que resolveram lá, quando fizeram o sambódromo, resolveram, acho que um caminhão de som, para dar uma equalizada no som nos 800 metros. Então, o que acontecia, na verdade? O carro de som, ele dava para o pessoal da harmonia, que fica atrás da bateria, ele dava um retorno de som, e ele dava para o próprio pessoal que tocava na bateria o retorno das cordas, né, da harmonia e das vozes. Só que assim, você tem um som que vai para dentro da Sapucaí, você tinha mais o carro de som. Quando você estava no recuo da bateria, você tinha o som do recuo da bateria, o som do carro de som, mais o som da Sapucaí. E quando você entra no segundo recuo, você ainda tinha uma outra caixa, que ela era meio virada para o segundo retorno, que você tinha o som dessa caixa, o som de dentro do recuo da bateria, o som da pista e o som do carro de som. Como é que você equaliza essa bagunça toda?
Então, assim, era uma conta que não fechava. Você está me dizendo o seguinte, que de repente podia atravessar o samba porque em algum momento, em algum setor da escola, estava escutando uma outra coisa. Porque você ouvia sons em tempos diferentes. Tempo diferente, estou entendendo. Por mais que fosse o mesmo som, você tinha emissões com distâncias diferentes, com tudo isso, então você ouvia o som, por exemplo, o som da caixa que estava mais perto, você ouvia mais rápido, mas o da caixa que estava mais longe, você demorava mais por causa daquela do 340 metros por segundo, não é isso? Exatamente. É isso? O som tem, se propaga em 340 metros por segundo, sim. nessa velocidade. E aí você também tinha um problema, que assim, a escola ela ia tocando dentro da Sapucaí, e o carro de som, quando ele vinha passando, ele marcava um ponto só da bateria, como se fosse o ponto zero. E aí, naquele momento, se a escola tivesse em 10 metros, em 100 metros ou em 800 metros, ali teria que ser o ponto zero e você calcular o atraso para as caixas para trás e para frente. Você calculava o atraso para poder todo mundo que está na frente escutar a mesma coisa que está atrás. Aí. Só que é um projeto de mais de 20 anos. Então, assim, era um projeto que você... Isso já estava instalado lá, essa tipo... a empresa que fazia, que executava esse projeto lá, ela é um projeto muito antigo e foram passando os anos e ela não foi se atualizando, ela não foi... Assim, ela se acomodou com o que acontecia. Isso é uma discussão que a gente tem no tal da tecnologia da informação ou da inovação, em que você precisa... Você é muito melhor do que eu nesse negócio, você precisa estar atualizado e modernizar as coisas diariamente. Quer dizer, eu acho que mais assim, quando você só repete o som de ano em ano, que é pior ainda, né? Então, quando eu comecei na minha carreira, você esperava 2 anos para um negócio chegar aqui no Brasil. Hoje, a pessoa, antes de acabar de produzir ou de botar comercialmente, ela já lançou com alguém, você já entendeu como é que é, e o negócio, assim, ele chega rápido, você entende... Eu acho que nessa época tinha uma coisa assim, o time tá ganhando, não se mexe. Então, como tá saindo, não mexe, mas de alguma maneira tá ficando defasado. Sim, nessa época aí aconteciam vários problemas, assim. Você tinha um problema do sistema estar defasado, você tinha um problema operacional também que, assim, já não funcionava muito direito a maneira que era, você não tinha um respeito pelo pessoal da parte musical das escolas, de como deveria ser, assim, tipo, como, assim, muita gente do samba veio de baixo, ou veio sem conhecimento, existia também, assim, um tratamento diferente, como eles eram tratados, assim, ninguém chegou para um mestre de bateria e perguntou como é que você queria que o som da sua bateria fosse, ou nunca chegou para um diretor musical da escola de samba e falou, cara, como é que você gostaria que seu som saísse nessa Sapucaí? Até pro compositor, como é que vai fazer o samba para poder melhorar, né? Sim, não existia isso. E assim, o que aconteceu? Sabe o que você está me dando a ideia? Que eu falava, pô, eu vou te cortando, mas você não perde o fio da meada. Vou falar assim, o desfile não é uma coisa só lúdica. Não. Ele deixou de ser lúdico há muitos anos. Ele é, na essência, uma empresa. Com certeza. Uma empresa, né? Desde quando o cara produz Desde o cara fazer a letra do samba, a letra até como vai chegar lá. E eu estou falando do som, o resto da escola toda também é uma empresa. Com certeza. Entendeu? Quando você produz os carros, quando você produz a fantasia, quando você produz tudo, eu acho que, eu conversando com o Edson, eu acho que a engenharia na veia. Com certeza. E assim, o que acontece também? Quando, por exemplo, a gente fez o projeto do som lá, quando você executa, a fantasia atrapalha no som, o carro alegórico atrapalha no som. Então, assim, você tem uma série de outras barreiras físicas que também atrapalham no som. Então, assim, deu trabalho. Muito, mas com certeza. Você sabe que tinha uma discussão quando fizeram o sambódromo, que o sambódromo foi feito em 8 meses. Não sei se você lembra. Sim. Só foi feito em 8 meses. O governo Brizola entrou, tinha um negócio de instala arquibancada. Quando estava instalada, depois desarruma a arquibancada. Na hora que desarruma, instala, aquilo era uma maluquice danada. Aí decidiram fazer um sambódromo. Quando fez o sambódromo, tinha uma discussão que o Joãozinho 30, não sei se você pegou o Joãozinho 30 ainda desfilando, Joãozinho 30 e os outros carnavalescos que tinham alguma projeção reclamavam da dispersão do som. O som dispersava muito porque a Marquês de Sapucaí era aberta. Então o som tendia a dispersar muito. Quando era na Rio Branco, na Presidente Vargas, os prédios laterais fazia a sonorização melhor. Sim. E aí eles reclamavam que a Marquês de Sapucaí não atendeu alguns. E você está me dizendo que tem uma. Eu estou falando isso, porque você está me dizendo que tem uma discussão com o compositor, tem uma discussão com o mestre de bateria, tem uma discussão com o cara que está cantando, tem uma discussão com o cara que está tocando o cavaquinho. Sim, na verdade, sim. Você tem um conjunto de problemas e aí você tem que ali equalizar esses problemas, resolver isso. A Sapucaí, de fato, assim, ela não foi feita para abrigar som. E acho que, assim, é uma discussão que eu tenho com as pessoas que montam espaços de eventos. Eu acho que muita gente, assim, fica muita coisa da arquitetura,
às vezes, uma coisa de como você vai levantar a obra, mas esquecem a verdadeira finalidade do negócio, que era para. Assim, ali tinha que ter sido feita uma montagem que pudesse ter uma acústica melhor. E assim, não é o que Isso. acontece na Sapucaí. Sapucaí dispersa muito som. Muito. A gente tem vários problemas ali de uma série de coisas, e foi o que a gente começou a fazer agora. Assim, se você olhar, hoje em dia a gente tem uma caixa com um ângulo específico para dentro da pista, que elas vão se complementando. Antigamente você tinha alguns pontos de cancelamento na pista. Ah, já tinha o ponto que chama ponto cego. Tinha ponto cego que o som não. Sim, ou o ponto que quando você tem uma frequência invadindo com outra, você às vezes tem o cancelamento de uma terceira frequência ou de outras frequências. Então, assim, você tinha isso. Você tinha um som para dentro também, que você tem um problema ali, que assim, ou você tem arquibancada, que tá todo mundo muito em cima, ou você tem os camarotes, o pessoal que tá nas frisas, que ele é muito embaixo. Então, assim, o que que foi pensado para hoje em dia, assim, o que que veio na minha cabeça que teria que ser mudado? Primeira coisa, a gente tem um som que vai para dentro, que é o som para quem trabalha. Então, assim, dentro da avenida, você precisa estar ouvindo uma maneira para você desfilar. Que não precisa necessariamente ser o mesmo som que o cara ouve fora da avenida. Para fora da avenida, você tem um som do show, que é o que o mestre de bateria, o intérprete, o pessoal da direção musical da escola querem que o público escute e o que o público realmente merece ouvir para lá. E aí, depois disso, você tem também, assim, uma série de coisas. O som que vai para a TV, o som que vai para as rádios, o som que vai para a transmissão de outras coisas. Então, assim, você tem todo um emaranhado por trás disso. Então, Eduardo, me diz uma coisa. Você hoje, ou agora, por exemplo, para o Carnaval de 2027, você começa a ter uma discussão com as escolas para poder explicar qual é a ciência do som, Não, como é que... o que aconteceu? Para você entender o processo, eu não estou agora diretamente envolvido com o Carnaval do ano que vem. Do ano que vem. Ah, você ainda não está. Não. Porque ainda não saiu a concorrência e tal. Não, na verdade, sim. A empresa que está fazendo, que está executando o som na Sapucaí, ela vai continuar. Eu não continuei fazendo o meu trabalho, assim, a gente não renovou, tá? Não continuou o trabalho. E aí a gente está com outros projetos, mas dessa vez com algumas escolas de samba, alguns outros. Ah, porque você, quer entender, você pode preparar a escola, aquela escola de per si, para poder... É isso? É isso aí, ter a melhor performance dentro desse sistema sonoro. Ah, é? Sim. Como é E que é aí, isso, cara? Como é que eu faço? Fala assim, como é que todo mundo vai cantar em dó? o que Como é que eu equalizo uma escola de samba de 4.000 pessoas, 3.000 e pouquinho? Só pra você entender. Claro. O primeiro trabalho nosso, depois que mudou o som, depois que a gente entendeu, fez o projeto e falou, isso aqui funciona, a gente teve que fazer uma mudança de cultura dentro das escolas, porque ninguém estava acostumado a usar fone de ouvido, as pessoas seguravam muito o microfone igual o rapper. Então, assim, tudo isso, ele atrapalha na qualidade Igual o final do rap, som. o cara bota na boca e fica encostado assim, quase Exatamente. come o microfone. Quase come o microfone. E aí, o que aconteceu? Você também tem pessoas dentro do samba que elas já sabiam cantar, já tinham experiência em usar fone, mas isso aí realmente, assim, não era utilizado para o desfile. Então, o que que a gente fez? A gente teve um trabalho, como diria o seu amo lá, de catequese com todas as escolas, de explicar como funcionaria, como eles gostariam que fosse o som também para tentar, dentro do projeto, entregar o que eles precisavam. E aí a gente passou, acho que uns 7 ou 8 meses nesse trabalho de Visitando as escolas e explicando. a gente, assim, trabalhou dentro da cidade do samba, com muitas reuniões, com todo mundo, mas, assim, se eu fosse fazer um resumo hoje, como funcionou? Eu comecei a estudar o projeto logo depois do carnaval, ali, meio sozinho, para entender o que podia ser feito. Muita gente de fora que eu falei assim, o palco anda 870 metros. A pessoa falou, você é maluco, aí liga para outra pessoa, eu não consigo mais te ajudar. É que o palco anda Com 800 certeza, metros. 870? 870 metros. Ele anda mesmo, né? Sim. E aí as pessoas também não entendiam assim, quantos componentes tem na escola. Quando você vai falar, a pessoa fala, cara, tu tá maluco, como é que entra e sai tanta pessoa no palco? Como é que você entra com a bateria, para num lugar, depois sai com ela, para do outro lado, e depois vai até o final do desfile. Então, assim, para muita gente de fora, cara, a pessoa olha e fala assim, cara, isso aqui é um negócio de maluco, tipo, não tem como isso funcionar. Você sabe que tinha harmonia, eu não conheço escola de samba, mas eu entendo que a harmonia era para poder equalizar o canto. O canto das pessoas serem o mesmo na escola toda. Então, por isso que a harmonia se distribuía. Você sabe que uma época que não tinha isso, se diz que você queria até alugar uma rádio em que o cara da harmonia, uma harmonia em cada harmonia em cada ala, e aí escutava no rádio para poder cantar o samba para todo mundo equalizar. Mas o que você está falando para mim é uma coisa muito mais complexa, pô. Sim, com certeza. E assim, eu acho que assim, um dos grandes segredos foi a gente conseguir essa quebra de cultura mesmo, assim, do pessoal entender que era uma coisa melhor para eles.
Eu tive, por exemplo, um intérprete falou para mim, eu nunca vou usar fone. Há mais de 15 anos eu faço isso aqui, eu nunca vou usar fone. Eu falei, cara, você nunca usou. Então você não pode dizer que é bom, que não é era ruim. o Jamelão já era cantor, mas ele era meio... Era o pichulé. Era o pichulé. Ele até brinca comigo hoje, eu até brinquei com ele, que depois que virou o ano, ele não tirava o fone nem para tomar banho, porque ficou uma coisa que deu tanta segurança para ele, que ele tomava banho de fone. De fone, né? E aí, assim... Porque quando o cara escuta o som no ouvido, qual é a vantagem que ele tem? Que ele repete... O atraso é zero, né? É zero, né? É zero, a latência é muito pequena, então assim, o atraso é muito Que eles chamam de próximo do delay, zero. né? Isso. Tem delay no som, né? Tem. E a gente corrige esse delay o tempo todo ali na Sapucaí. É. Conforme a bateria anda, a bateria, como eu te falei lá, do ponto zero, a gente hoje não reconhece mais a bateria como um ponto zero. Então, assim, o carro de som, ele era o ponto zero. O odômetro do carro de som, ele ia dizendo em que ponto ele estava da Sapucaí e ele ia mexendo no som. No som pra... De acordo com cada ponto. Era até um processo manual que eles faziam. Era manual, né? Isso. Hoje é diferente. A gente tem um processamento, a gente entende a bateria da escola de samba inteira como uma massa. Então, assim, quando, por exemplo, a bateria ela sai do recuo, ela vai andar na Sapucaí, as caixas, conforme a bateria vai chegando, essa caixa ela tira todo o retorno da bateria para a Sapucaí, para aquele momento da bateria que a bateria se ouve por si só, e ela aumenta 30% em média as vozes e os instrumentos de corda para dentro da bateria. Então, assim, a bateria não se perde, porque ela está ouvindo o tempo todo. O tempo todo. A voz e as cordas. Como é que foi o desafio de tirar o caminhão? Quando você falou, foi você que deu a ideia, vou tirar Sim. o caminhão, Eu já- os caras o que é? Eu falo, não, porra. Eu já parti dessa premissa. Cuidado que isso vai Não, dar merda. Muita gente falou que era maluco. Teve gente que até me perguntou assim, onde eu vou levar a capa do meu cavaquinho? Eu falei, cara, a capa do cavaquinho é o menor dos problemas. Ia no caminhão, né? Ia no carro de som. Vai ter que contratar alguém para levar a capa, né? A gente tem um carrinho elétrico Tem um que carrinho. funcionou esse ano, leva os instrumentos. as capas dos instrumentos. A gente trocou muito corda de cavaco. Tem muita coisa que acontece assim no meio do desfile que muita gente não vê, mas assim, a gente conseguiu fazer uma contingência, por exemplo. A pessoa tinha 2 cavacos, a gente tinha os 2 cavacos dela passados. Então, assim, se a pessoa trocou do cavaco A para o B, a gente avisava na central e aí já trocava a equalização do cavaco para o cavaco 2. Quando dava problema no cavaco, a gente avisava, os outros cavacos levantavam um pouco, e aí esse cavaco, sei lá, o cavaco número 2, a gente trocava a corda e depois tá tudo funcionando, tá? Já afinou o cavaco, afinou. A gente voltava com ele pro som da avenida. Eduardo, desculpa, eu tenho tanta pergunta para você que eu vou atropelando, aí você vai encaixando o teu discurso aí. Lá. Cada samba tem um, como é que chama, um ritmo. Tem uma personalidade. Uma personalidade. Como é que você trabalha? Porque tem um samba que é mais rápido, tem um samba que é mais lento, tem uma hora no samba que é rápido, tem uma hora no samba que é lento. Como é que vocês trabalham isso? A gente trabalhou como se fosse um assistente de cozinha, por exemplo. O mestre de bateria dessa escola, ele gosta de ter agogô. Então você tinha um microfone que captava mais agogô. Tem mestre que odeia agogô. Então, assim, a Mangueira, por exemplo, ela usa um surdo para marcar diferente das outras escolas. Só bate um surdo só. Sim, então, assim, você tem diferenças, mas, assim, a gente microfonou até com uma quantidade modesta de microfone, porque... Modesto quer dizer uns 200? 8. A bateria toda é microfonar com 8 Pois microfones. eu pensei que todos os instrumentos têm um microfone, mas a marcação tem o microfone. Então, como é que funciona? Numa escola normal... Os 3 surdos de marcação, primeira, segunda e terceira, você escolhe dentro da bateria esses surdos, eles são marcados. Geralmente você tem os outros microfones todos, os outros 5 que sobram, são microfones que a gente chama de overall, eles captam grupos. Então, assim, ele capta o chocalho mais 3 coisas, o outro capta caixa e mais outras 2 coisas, o outro capta tamborim e tal. E aí, na hora das bossas, esses microfones eles fazem meio que um balé dentro da bateria. E no meu projeto inicial, a ideia é que a gente começasse com um pouco mais de microfones. Acabou que isso não aconteceu. Você falou que só foram 8 na bateria só? No projeto inicial, a gente estava com 16 microfones. Aí depois caíram para 12, para 8. E o 8 é o mínimo para você fazer ali. Mas eles são microfones de alta... São microfones normais, para surdo. E esses overalls, eles captam um grupo de instrumentos. Então, assim, você tem que entender em cada bateria... Pois como é que você distribui a bateria? A bateria não se distribui mais conforme o mestre bateria queria. Agora ela tem... Não, na verdade, continua sendo como o mestre quer. E a gente que faz esse balé de andar com os microfones por dentro da bateria. Então, assim, quando o mestre vai lá e faz um sinal, sei lá, qualquer tal, a gente já entende esse sinal. A gente tem também um time que trabalha indo nos ensaios, nas escolas, ensaio de rua, tudo isso.
Ah, então tem uma relação tua com dos teus funcionários com o mestre da bateria para saber, para poder até Sim. melhorar o som. Sim, a gente tinha um time que fazia isso. E aí, assim, esse time, ele tem que estar atento o tempo todo, porque assim, o mestre fez um sinal, vai ter tal bossa. Esses microfones, eles andam para captar essa bossa e depois eles voltam. Então, assim, por exemplo, na Mangueira, que eu citei agora, a Mangueira, ela trouxe um instrumento lá do norte para fazer a marcação do samba dela esse ano. A gente, dentro desses microfones da Mangueira, a gente tinha um microfone que só acompanhava a ilha desses instrumentos. Por exemplo, no Salgueiro, a gente botou um violino amplificado para poder fazer uma bossa do Salgueiro, que era o violino no samba. Aí você tem um microfone para esse violino? A gente tem uma captação, para cada instrumento tem uma captação específica. Então, assim, no Salgueiro tinha essa captação diferente que era do violino. Porque as escolas são totalmente com características diferentes, apesar de ser de samba, mas são de características diferentes, né? Sim. Cada um se utiliza de um tipo de música, Sim, de às vezes assim, arranjos. um samba ele tem uma coisa afro, ele usa mais um tipo de surdo ou de repente de um instrumento de batuque, assim, de uma percussão específica. O outro samba, por exemplo, vem com uma referência do norte. Ele usa lá um instrumento do Marajó ou de algum outro lugar que tem a ver com isso. Por exemplo, o Salgueiro quis botar o violino para fazer uma graça nos refrões e tal. Então, assim, para cada coisa você tem uma microfonação específica tal. Então, assim, não é muito simples. Foi o que eu falei, assim, a gente sabia o que cada mestre de bateria queria, como era, e aí a gente fazia essa dança dos microfones. E a televisão, se vira ou a televisão encaixa nisso? A televisão já tem uma coisa mais fácil, que assim, a televisão ela não cozinha as coisas, então ela já recebe... Já recebe tudo feito. Cozido, exatamente. Tudo Então, cozido. ela recebe aí, de acordo com o interesse dela, fala, eu quero dar mais ênfase agora no tamborim e tal. O cara mixa o som lá, mas ele recebe todos os canais de áudio que a gente tem para mixar para essa Quantos Sapucaí. canais trabalha? Então, a gente trabalha 8 vozes, 8 vozes? 8 microfones de bateria e mais 4 transmissores dos instrumentos de corda. A escola tem dentro da escola também tem microfones, não? Então, não. Tem captação também, não? Não, são esses microfones. O canto não tem captação? Não, o canto que você ouve lá, ele é um canto natural. Ele é da ambiência, isso da aí. ambiência. A gente tinha microfones de ambiência, mas quem grava, que é uma outra equipe que grava, essa equipe ela coloca ao longo da Sapucaí vários microfones para captar a ambiência do público. E aí quando você vê o produto final lá o CD do samba, Nossa, ou a gravação... quem não conhece fica estarrecido com a sua informação, porque na verdade é um sistema complexo, não é tão fácil assim. Bastante de ser complexo. complexo, não é tão fácil assim. Ainda mais se você quiser melhorar a qualidade do desfile. Porque o desfile pode perder a qualidade na medida que o samba pode ser ruim, mas você pode levantar o samba. A escola pode estar mal preparada, mas você pode... Muitas escolas, depois do primeiro ensaio técnico na Sapucaí, elas fizeram ajustes, porque elas ouviram como seria o som na Sapucaí, diferente do que era... Porque tem os ensaios técnicos. Tem 2 ensaios técnicos antes do desfile. Você acha que esse oficial. ensaio técnico é necessário? Muito. É. Sim, porque assim, a pessoa, ainda mais esse ano, como a gente mudou o sistema, a pessoa vinha com medo. Pô, como é que vai ser isso? Será que funciona tal? Então a gente fez um primeiro teste na Cidade do Samba, no final de novembro, início de dezembro. Existe um evento que eles comemoram o Dia Nacional do Samba. Eu conheço. E aí você tem desfile sexta, sábado e domingo, similar ao que acontece, né? Análogo ao que acontece na Sapucaí. Então, nesse ensaio técnico, que foi o Dia Nacional do Samba, nesse primeiro mini desfile que eles chamam, a gente já usou o sistema em bastante pessoas, microfonou os instrumentos e tal, fez uma mini sonorização na Cidade do Samba, a gente pegou uma reta, fez aquela primeira curva e foi até a metade da segunda curva, ali em torno da Praça Central, e aí já funcionou, muita gente já relaxou um pouco porque entendeu que funcionava, mas imagina assim, a gente fez o teste com uma escola só. As outras 11 escolas eram... Você só fez o teste como escola. Sim. Aí vocês acharam que aquela base era uma base... O que aconteceu? Tem uma questão financeira, assim, você tem que parar, Sapucaí, parar um dia, instalar todo o sistema durante 3 ou 4 dias, correndo, gente trabalhando dia e noite para você poder entregar um dia de teste. Então, assim, quando eu voltei para a Elias, falei assim, ó, a gente chegou a um consenso aqui, podemos seguir em frente, vamos fazer um teste? A gente marcou uma data na semana anterior. Nesse teste você exigiu, vamos tirar o caminhão. Não, o caminhão já tinha sido já fiz o projeto, cortado. Já. Eu chamo o caminhão do carro do feijão, que assim, já decidi que o carro do feijão não ia participar. Eu acho assim, como filhos físicos, aquilo ali já me incomodava por existir.
Então, É, assim, porque o caminhão, por melhor que ele seja sim, ornamentado, ele sempre parecia uma coisa atípica ali ao desfile, sim. né? E todo lugar do mundo, quando você vê músico tocando, se o músico não tem uma referência sonora Que se chama o estável, retorno, é isso? isso, bem definida, você tem que criar um recurso para ele poder ter esse retorno. Então, assim, o recurso foi ter os fones, o pessoal entender também que, assim, não é só ter o fone, às vezes você investir para ter um fone melhor, o fone pode ter uma característica das frequências que você mais usa ou mais percebe. Então, assim, tem todo uma tecnologia por trás disso, toda uma série de características diferentes. E a gente conseguiu, assim, trabalhar isso com as escolas, mas, assim, eu já parti do primeiro dia. Assim, a gente saiu um domingo de manhã do carnaval. Eu até brinquei, falei, Marcela, tem que mudar isso. E, assim, foi um tempo, assim, buscando informação, correndo atrás de um monte de coisa, conversando com os fabricantes. Para você entender, assim, não foi um projeto que a gente pegou 3 produtos de prateleira, colocou aqui e falou, eles vão funcionar juntos. Não. Ah, você ainda teve que testar os equipamentos que você ia usar. Teve que entender Entender como como ia eles fazer. funcionam. Sim, Agora me pergunta uma coisa, sabe que você conheceu o Tim Maia? E o sim. Tim Maia ficava assim, o retorno, o retorno. Por quê? É exatamente isso. Porque ele Ele não não se usava ouvia, sim. ele, Naquela época ninguém usava fone, fone, né? né? O pessoal ouvia só do retorno. E aí quando ele não se ouvia no retorno, Ele ficava reclamando. ele parava o show, né? Ou ia Parava o embora. show. É verdade. E ele gostava de ouvir metal. Quer dizer, tem um microfone preparado para os Não, então, metais o que todos, acontece? um canal. Quando você, num show desse, quando você tem um retorno físico ali na frente do músico, o músico diz, ó, eu quero que tenha mais metais, eu quero ouvir essa referência da bateria, abaixa um pouco a bateria, levanta o trompete. Então, assim, o que eu brincava com os músicos que tocavam na Sapucaí é que, assim, eu entregava o pão e a carne e ele escolhia qual queijo que ele queria, se ele gostava de maionese, ketchup, mostarda. Então, assim, foi muito isso. Isso foi acho que, assim, um dos maiores diferenciais no meu projeto, que foi isso, assim, de você conseguir ter exatamente o que o músico precisa. Então, assim, o intérprete, ele pediu uma referência, um tinha a referência do cavaco, o outro tinha mais referência do surdo. Então, assim, cada um tinha o que precisava ouvir para poder fazer o desfile. No carro de som, você não podia ter nada personalizado. Você tinha uma coisa genérica e todo mundo tinha que se adequar àquilo que recebia do carro de som. Ali não, você tem um carro de som para Mas cada o carro pessoa de som era direto no exótico, porque ouvido. o carro de som era exótico ao desfile, né? Não Sim. tinha nada a ver, né? Não, e você tinha músico que queria ir em cima do carro Isso. de som, o outro que é embaixo, o outro passar pro outro lado, ninguém via mais. Deixa eu te perguntar uma coisa interessante. Aquele menino da Mangueira, que foi presidente, que é o músico, o Ivo Meirelli, Eu, Meirelles. ele uma vez, eu achei até um desfile interessante que depois pararam, que ele utilizou duas baterias. E vinha uma bateria, entrava, e depois vinha outra bateria, terminava o ensaio. Isso tem distorção? Isso, porque acabaram, eu acho que ainda apresentava alguma dificuldade nisso. Então, no sistema antigo, acho que era ruim para captar isso daí, Hum. para você também entender. E assim, eu não sei como ele fez, mas você tinha um lance assim, que ou as baterias elas têm que estar muito azeitadas para elas tocarem juntos e fazer a transição de uma para outra, ou tinha que ter um momento de uma parar e a outra começar. Não sei quando ele fez, como isso foi feito. Mas assim, hoje, o melhor do que está acontecendo é que, assim, por exemplo, o intérprete, antigamente ele ficava ali preso com um fio perto do carro de som, ou ele usava um microfone sem fio, mas tinha que ficar ali Uma certa distância. uma certa distância. Hoje, a gente teve vários intérpretes que eles foram lá na frente da bateria, brincaram com o mestre, brincaram com a rainha de bateria, voltaram pro Continuam fundo. cantando. Hoje dá uma liberdade, os músicos podem andar. Então, assim, você não tem mais aquele pessoal engessado. Hoje você tem até uma condição assim, se você quiser, você pode vir com essa parte de cordas, com que eles chamam de carro de som, os intérpretes, tudo isso na frente da bateria. Você não precisa mais vir atrás. Antigamente você precisava vir atrás para o cara ouvir o surdo, para ele entender as coisas. Hoje, se você quiser mudar, botar os caras lá na frente, botar os caras vindo no final da escola, não faz diferença, porque você tem todo mundo ouvindo no ouvido direto. Ué, mas quem comprou essa ideia tua? Foi o Elton? Então, a E gente quem comprou? Porque você, isso é uma vanguarda. Você falou assim, olha, alguém deve ter dito, esse caminhão, como há vários anos já se diz que o caminhão atrapalhava do ponto de vista estético Então, para a escola. as pessoas Quem sacou isso? Você mesmo que Então, ofereceu? Você viu? sim, eu que tive essa ideia e comecei do zero o projeto, sim. Aí você procurou o Elton. Não, na verdade, quando o seu Elmo estava com pressão alta, tinha tido vários problemas, assim, teve uma escola que ficou 17 minutos sem som e tal. Assim, na verdade, sim, o pensar como o som também era executado foi um trabalho que eu fiz logo no início, que mudou, assim, porque eu acho assim, você tem que pensar a operação como um todo.
E eu acredito que isso nunca tivesse sido pensado, porque assim, você, quando tinha um problema, tinha que recorrer ao setor 9, voltar ali para o setor 1 e tal. E aí eu mudei isso, a maneira como as pessoas, onde as pessoas são microfonadas, como ela é microfonada, todos os testes, tudo isso é feito de maneira Você diferente estava hoje em no dia. desfile, você estava numa ilha? Ou você estava dentro do desfile, Eu estava em todos estava os lugares. desfilando também? A gente desfilou nas duas escolas. Das 12 escolas? Sim. Porque desde o início até o final vocês vão acompanhando? Não, o que aconteceu? Como Como é esse que é? ano a coisa mudou, É. até para a pessoa da escola ter uma segurança, como ela falou comigo o ano inteiro, a gente preferiu desfilar com cada escola para os caras terem a certeza assim, ó, é, ele tá aqui, qualquer coisa que Para acontecer, segurança, tal, para tal. segurança da Sim, escola. e assim, Para a escola se gente sentir segura sim, que aquele tipo de evento que estava e acontecendo assim, está controlado. sim, e ali assim, um emaranhado de frequências, de um monte de coisa, assim, você tem muita interferência de um monte de coisa, então assim, tá ali também, ajudava eles assim, teve tal problema, a gente ali mesmo, como entendia do sistema inteiro, a gente falava, ó, faz isso, faz aquilo, tal, e aí solucionava as coisas Dá muito para mais rápido. melhorar, Tá, Eduardo? com Dá? certeza. Dá para melhorar? Como é? O que você acha que podia. Você não está mais lá. Esse ano de 2027 você não vai estar. Deve ser uma outra empresa que vai fazer Não, esse tipo de trabalho. então, na verdade, a empresa do som, ela vai continuar fazendo o som, ela continua executando o mesmo Ah, projeto, você não está, mas a empresa está. sim. O E aí, assim, tem várias coisas, sim, mas assim, vou te dar um. que pode melhorar no Então, desfile? a quantidade de microfones é uma coisa que pode melhorar, Ah, é? sim, para você ter a bateria mais microfonada, isso sem dúvida é uma Você coisa. acha que melhora muito quando a bateria. Você acha que a bateria precisa ter mais realçada? Precisa. Precisa de um cuidado maior, de É. você ter mais instrumentos microfonados, mais microfones overall específicos para cada tipo de instrumento, para você poder ter assim uma mix lá, um resultado final melhor. E essa que o mestre de bateria faz, que é que eles chamam de. Como é que chama o nome, meu Deus? Que você faz pega o surdo, o tarol, e você faz uma. Você coloca. Como é que chama? O que você faz com. Afinar os caras. Isso, Então, isso tem uma. a gente participou desse trabalho todo. A gente chegava lá, conferia se os surdos estavam Porque acho que afinados. quando Tal. ele faz o tarol, ele dá uma afinação no Sim, tarol, né? todo instrumento tem uma Tem uma afinação. afinação. Sim. E a gente já entrava na Sapucaí, a gente tinha um time que buscava as pessoas, essa galera do carro de som, buscava eles lá no P5, que eles chamam, fora da Sapucaí, trazia eles, checava se o equipamento de todo mundo tava numa boa, tipo, dava até uma água para os caras darem uma abaixada, né? A galera fica muito ansiosa, né? Fica muito Pois tensa. é, porque o cara tem um que bate forte pra caramba, um que bate fraco. Sim. Não é isso? E Tem aí, essa equalização também, do equalizar a batida? sim, uma coisa também legal que a gente fez esse ano, a gente diminuiu um pouco o volume para Sapucaí. Porque se criou essa cultura aqui no Brasil que som alto é som bom. Quanto mais alto, mais surdo, mais a gente fica mais surdo, Na filho. verdade, quanto mais alto você percebe menos as coisas. Sim, com Dissipa certeza. mais, né? Você, na verdade, assim, fica muito alto, você começa, tipo assim, você tem uma tendência, é igual o teu olho. Quando tem muita luz, Você tende a tua fechar. tendência é fechar, a tua pupila, ela retrai para você absorver aquilo que está te agredindo menos. Quando você está com um som muito alto, você acaba não conseguindo perceber algumas coisas. Então, a gente deu uma diminuída. No primeiro ensaio técnico, a gente mostrou para as escolas, ó, tá muito alto, olha aqui como que o negócio aparece mais, você entende mais, assim, tipo, não precisa ser uma coisa Aí aberrante. você faz igual jogador de show, vamos ver o videotape. Aí passa o som, passa o áudio, pro cara ver como é que a bateria tá. Muita coisa a gente teve que fazer esse trabalho É. pedagógico mesmo, assim, para as pessoas verem o negócio Porque funcionando muito e da entender. coisa da escola de samba é empírico. É Com empírico. certeza. É as coisas que nascem dentro do coração do cara. Não, Entendeu? e assim, o que O aconteceu? cara que bate surdo, ele é o cara que bate surdo em quase 2 ou 3 escolas, entendeu? E muita gente do samba foi acostumada a ter aquele tratamento ali, assim, mais duro, É. de não entenderem como ele precisava do negócio para poder tocar direito. Não tinha qualidade técnica que você está falando. Não era só Você acha que. Não. Não é só qualidade técnica, assim, a equipe técnica que trabalhava antigamente, ele não tinha um respeito muito grande Sim. pelos músicos, pelos pessoal das baterias. Porque essas talvez coisas. achasse que o cara era leigo, e leigo é mais difícil de explicar, porque é complicado isso, né? Não é fácil. Porque essas coisas do samba, diz que que o assim- samba não se aprende na escola, você está dizendo que não é. O sambista que falou isso estava equivocado. Sim. Eu acho que foi quem falou que samba não se aprende na escola. Eu já ouvi isso várias vezes. Até mas tá no que- samba, sim, tem um com samba. certeza. Eu não lembro, não sei se foi o Zequete ou o Ney Lopes, alguém que disse que samba não se aprende na escola, no entanto, agora está tendo que ter uma escola para poder apresentar. Sim, e assim, uma coisa que você tem que entender do samba é que assim, o samba é feito por muitos artistas. Então você tem que entender isso tudo, assim, juntar todos esses problemas e aí entender e ir lá lapidando para você poder tirar o melhor disso aí. Foi um trabalho duro, Você mas que deu certo. trabalhou quantas pessoas lá na Marquês de Sapucaí?
Então, a gente tinha um time maior, Eduardo. depois houve um corte de verba, a gente diminuiu, mas assim, a gente tinha um time que trabalhava junto com a Anatel para ver o RF. Depois esse time diminuiu, acabou que eu tive que ficar fazendo essa ponte. E a gente tinha uma galera nossa de 6 pessoas que trabalhavam nessa microfonação, nesse balé dos microfones. E tinha mais do fornecedor, você tinha as pessoas que carregavam o microfone em si. Desculpa, que eu toda Sem vez eu problema. faço essa merda. Aí, outro dia eu dei um banho que daqui não dá para ver direito. Mas me diga uma outra coisa. Uma escola, uma escola sai, a outra entra, tem um intervalo obrigatoriamente para você encaixar? Não tem. Não. Ela pode estar uma atrás da outra e você encaixa naturalmente. Como a gente fez esse ano? A gente tem, por exemplo, a primeira escola que entra é uma escola ímpar. Ímpar. Então, assim, eu tinha o equipamento par e o equipamento ímpar. Então, entrou a escola ímpar, é o equipamento ímpar. Entrou a escola par, o equipamento par. Enquanto você está microfonando a escola, está com o equipamento Enquanto uma está par, saindo, você está preparando para outra entrar, mas é outro equipamento. quando uma escola ela passou do meio da avenida, eu já estou preparando a outra escola para entrar. Você determina o número de. Você determina o número de participantes na escola? Não. Não. Isso tudo já, aliás, E eu já o número tenho tudo. número de bateria, quantas pessoas podem. Também não. Não tem interferência nenhuma. Não. Você não bota limitante, coisa nenhuma. Cara, não, porque eu, assim, que o último a entrar fui eu, né? Então, assim, Não, você acha que vai buscar esses limites ou não vão buscar esses limites? acho que não. Porque você sabe que o Salgueiro, por exemplo, já desfilou com 7.000. Sim. Deve ser. Sim, eu acho que assim, eles têm que entender assim, como ocorre esse fluxo na Sapucaí em si, assim, da evolução das escolas. Mas assim, falando do som, é tranquilo, assim, tipo, a gente entendeu como são as baterias e é isso. Você tem diferença, assim, uma bateria bate mais pesada, a outra tem Eu tal estou entendendo, característica. Eduardo, assim, para poder um leigo como eu, vocês trabalham com a bateria, não com a bateria e o cantor. Sim, A questão da escola propriamente dito não tem uma interferência. não, Não tem no canto da escola. não, Vocês não interferem no canto da escola. O canto da escola fica natural. pela escola, sim. Agora me diz uma coisa. Eu acho assim, você acha que a Marquês de Sapucaí, só para eu ter uma ideia, ela devia ser mais fechado, as arquibancadas mais em pé, ela devia ser coberta para poder trabalhar o som com melhor qualidade, se ela fosse coberta seria, porque hoje, por exemplo, na Copa do Mundo tem estádio lá fechado que não abre, o estádio está fechado, pode cair um temporal lá fora que o estádio está fechado, tem uma cobertura no tênis, tem isso, e Sim, vários outros assim, esportes a tem gente isso. teria que fazer um estudo de acústica para entender como se comportar com esse teto ou entender assim que hoje você consegue projetar muita coisa e antes de você construir você consegue ter uma resposta por software de como ficaria um fechamento num plástico tal ou na lona Y. Então assim, o que eu acho que falta aqui no Brasil é até um pouco disso, assim, é de De estudar planejamento, e né? de entender Não, o de planejamento, sim, até com na escola de certeza. samba. Você sabe que o Joãozinho Tita dizia que para Marquês de Sapucaí ser, eu não sei Joãozinho Tita, eu estou citando o Joãozinho que eu ouvi falar, porque as arquibancadas serem muito inclinadas, ela estética, elas não oferece uma apreciação de quem está na arquibancada. Por isso que os carros teriam que ser muito altos, necessariamente por causa disso. Eu não sei se por som, você... O que a gente fez no som esse ano, para você entender? Tinha muito pedaço de arquibancada lá em cima que a pessoa não ouvia o som satisfatoriamente. Então a gente, tipo, em alguns lugares a gente dobrou a quantidade de caixas para você poder ter lá. A gente, antes de finalizar o projeto, a gente fez um mapa de calor para entender assim em que altura o som chegava nas arquibancadas, como ia fazer isso, como ia fazer essa parte de baixo. Então assim, essa parte foi uma parte que também deu bastante trabalho assim para você entender. E aí muita coisa também a gente descobriu assim, depois que a gente fez o teste, foi entendendo outras particularidades, mas assim, é uma coisa complexa, mas a gente conseguiu ali destrinchar aquele assim, essa parte dorsal para poder trabalhar lá numa boa. Uma coisa que é interessante que eu acho é a questão da Praça da Apoteose. Quando o Darcy Ribeiro definia a Praça da Apoteose, ele definia que a Praça da Apoteose, que ele definiu na época, o Oscar Niemeyer com os outros, ele definia que a apoteose era o orgasmo do desfile, onde o desfile acabou não sendo, porque hoje é mais uma dispersão do que propriamente um desfile. Ele achava que tinha que ter um desfile, quando a escola juntava toda e tinha um desfile. Você acha que pode produzir coisa melhor ali na apoteose? Como vão mexer na Praça 11 toda, e deve mexer parte ali do Sambódromo, eu talvez
a apoteose passa a não ser mais a dispersão passa a ser de fora. O que você acha? Você pode melhorar aquela coisa de dispersão, de não ser aquele tumulto Pode ser, generalizado? mas sabia assim, uma coisa que eu sentia no desfile esse ano é que assim, você tem um termômetro do samba, assim, lá no final. Como você tem as arquibancadas populares no final, é legal que quando a escola chega lá, e assim, quando você passa, principalmente com a bateria lá, você tem um retorno de público bem diferenciado. Assim. Calor, pô. Você tem um termômetro do porque público. por dentro é quase toda de turistas, né? Que não são muito afetos a samba, né? Você tem todos os camarotes, você tem uma série de outras coisas ali no que a gente chama de miolo da Sapucaí. Você tem Que não é o calor do samba. O calor do samba se dá na popular. Sim. Na entrada e na saída lá. Dentro também você sente assim, você consegue sentir de dentro da pista a manifestação do povo, mas assim, é como você tem esses setores de pessoas mais ligadas ao samba lá no final, você tem um termômetro bom ali, porque você entende assim, quando o samba pegou, você sente todo mundo ali Mas cantando. ali é o que? Tal. Ali você também tem um som trabalhado ou ali é o som som popular mesmo? Não, Você tem um som trabalhado ali com caixas e tal? Sim, o sistema ali no final ele muda porque as arquibancadas são bem mais amplas, ali quase dá uns 100 metros, uns 50, uns 60 metros entre uma arquibancada e outra. Sim, você ainda tem as frisas embaixo, então você tem um som que vai para essas frisas que estão embaixo e um som que vai lá para esse final que assim, que é onde a gente abre o funil lá no final, né? De 0 a 10, vocês acham que foi o quê? O som da Marquês de Sapucaí? Foi... Pro que era, eu vou te falar que foi entre 9 e 10, porque 9 e 10. sim. Você falou que pode melhorar, né? Sim. Que é mais distribuição de... Mas aí o custo aumenta. Sim, você tem várias coisas, assim. Quando eu fiz a concepção do projeto em si, eu até pensei assim, numa coisa lá para o futuro, da gente poder ter um som espacial mesmo. Por exemplo, a bateria virar e você, das arquibancadas, sentir o som virando. Então, assim, lógico, isso requer um investimento, você mudar como é toda essa engenharia. Mas, assim, a ideia era isso, assim, daqui a, sei lá, 6, 7 anos, você poder ter um som espacial, você poder ter uma coisa diferente que você vai participar do espetáculo e fale, ó, tipo... A bateria virou, tudo virou junto. Mas você eu conversei com o Edson, eu acho que a escola de samba, isso que a gente falou antes, deixou de ser só um desfile de escola de samba para ser um evento. Evento só lúdico, mas um evento técnico também. Muito. Ele tem muita técnica, aquele evento, tanto lá dentro, quanto na preparação toda da escola de samba, quando depois vai desaguar nessa Marquês de Sapucaí, finalmente, aquele trabalho todo, que também tem o trabalho de engenharia atrás muito forte. Que a minha preocupação, que é papo de engenharia, se desculpa, a minha preocupação é mais essa. Você tinha quantos funcionários lá que você falou trabalhando? Então, nessa equipe da microfonação, a gente tinha 6 pessoas, mas assim, na equipe do som, a gente tinha quase 70 pessoas trabalhando. 70 pessoas trabalhando. Que aí não era com você, era todos com você? Eles estavam, por questões trabalhistas, ficam todos com a empresa que faz o som lá. E assim, não é só o pessoal do som, a gente por trás disso tem toda uma equipe de TI trabalhando, que você tem bastante fibra ótica, com informação correndo para cima e para baixo. Você tem toda uma parte elétrica, que também é uma parte de infraestrutura grande. A inteligência artificial vai ajudar? Vai melhorar? Então, ou só, outro dia eu estava falando de inteligência artificial e inteligência natural. Nós dois aqui temos inteligência natural. A artificial é aquela que é artificial, né? Eu não sei se no futuro, acho bem distante, pode ajudar alguma coisa, mas assim, hoje é mais uma questão dessa de você entender o que acontece ali dos fenômenos físicos e assim, corrigir, assim, o que eu estou entendendo dessas suas explicações complexas que você dá, de que o som na Marquês de Sapucaí não era tratado como um integrante da desfile de escola de samba. Você acha que era isso? Ele era tratado só mais um item que precisa ser feito. Sim. Não era um item de qualidade, que nós podemos melhorar o desfile na medida que a gente melhora o som. Não tinha um cuidado, entendeu? De como ele deveria ser para ele atender tanto as escolas, tanto os músicos, né, que trabalham lá, quanto o público, entendeu? Acho que era um projeto assim, que ele foi feito, não sei se no início ele tinha esse cuidado. Não tinha, né? Acho que não era. Porque eu me lembro bem, quando eu era garoto, que a gente tinha equipe de som, chamava equipe de som, hoje eu nem sei como é que chama. Então você botava 4, 5 equipes de som dentro de um ginásio e tocava ali. Aí cada um queria tocar mais alto. Então cada um tocava mais alto. Sim. Aquilo dava. Quem estava lá era para ficar surdo, mas os caras gostavam daquilo e assim. E cada vez mais. Você acha que o som também tem esse tipo de coisa da sua própria dinâmica de melhoramento, né? Cara, se você for ver hoje dentro das escolas também, você tem.
Se você for nas diretorias musicais das escolas, você tem muita gente boa, talentosa, com estudo, entendeu? Trabalhando, fazendo as coisas. Não é mais uma coisa assim, o cara ali, Aleatória. ele herdou isso do samba, o avô dele O tocava avô tal dele, coisa, o avô dele tocava o ele- samba. Chama o fulano de lá, hoje é uma coisa técnica. Não, tem muita Você gente sabe, até os ensaios, você acha que os ensaios também tem que se preparar melhor, não? estão se preparando. Já tem muita escola que já está usando fone no No ensaio. ensaio. Muito, assim, houve essa quebra de paradigma mesmo, assim. Muitas escolas mudaram o som da quadra em função de como é o som na Sapucaí hoje em dia. E tá mudando, assim. Você tem... É que, assim... As quadras hoje são todas cobertas, a grande maioria. Sim. Antes de eu me meter nisso, eu não tinha ideia disso aí. Mas, por exemplo, você tem gente que é engenheiro de produção dentro de uma direção musical. Você tem gente que é um maestro mesmo, assim, o cara trabalha, ele não é um maestro desse, assim, de música clássica, mas estudou música, entende das coisas. Não tem mais só gente curiosa, gente que ficou ali no Não, samba. é porque Você tem muita normalmente o gente- som, na minha época, já era chama o seu Eli lá. O seu Eli era o cara que cuidava do som lá para ligar Não. o som e botar. Antigamente era aquelas cornetas que saía o som. Sim, você né? tinha um Twitterzinho, uma corneta pro médio É, e o É, grave lá no... Agora vamos tentar entender bem essa questão do som, a necessidade de verificar que o som tem qualidade para eventos. Como a gente conversou antes, a professora Heloísa, lá na Unirio, produziu uma engenharia de produção com ênfase em cultura. O professor Manuel esteve aqui e estava discutindo essa questão do som dentro de eventos, teatro, cinema Sim. e shows de praia, que eu também acho que é quase, desculpa, eu vou fazer aqui uma comparação, se não for verdade, quase igual a Marquês de Sapucaí, quando a Shakira vai em Copacabana e tem um som, e tem uma pessoa, tem 2 milhões de pessoas, tem aquele 2 milhões, 1.999 pessoas, que está lá, 200 metros lá e quer ouvir o som. A diferença básica, assim, tipo assim, o evento da Shakira é grandioso, como o carnaval, mas a diferença é que o palco da Shakira não anda pelo Não anda, público. ela é fixa. É isso, fica lá na frente. Então, assim, para você calcular os atrasos e poder botar o som direito, é mais fácil porque você está ali. A praia tem outras adversidades também. Que é o tem a vento. questão do vento, isso aí. Você tem a questão da umidade. Da que umidade. ela dá uma variada, mas assim, você não tem a dificuldade. A gente tem um vento também na Sapucaí, por incrível que pareça. Tem um vento, é? Tem Que bastante pega vento. da onde? É o contrário? Cara, ele entra meio canalizado ali, canalizado. sim. E é isso, o palco. O grande desafio ali também, assim, é o lance de você andar. Você entra com você sai com eles ali da Presidente Vargas, entra com eles no primeiro recuo da bateria, depois Roger. sai do primeiro recuo, Ah, depois você sai com eles do primeiro recuo, vai até o segundo recuo, passa a escola pra caramba, depois a bateria sai e vai até o final. Então, assim, também esse lance da bateria parar, quando ela tá tocando andando, tudo isso faz uma grande diferença, entendeu? Mas da Shakira, por exemplo, tem todo. Mas aí também não tem. Aí que a gente estava conversando antes, tem todo. Que na Marquês de Sapucaí não tem, que é luzes. Sim. Na Marquês de Sapucaí não tem luz. De repente pode ter um ou outro. Mas aí tem luzes, tem a participação, entrada e saída. E aí o som não tem que estar conjugado com essas coisas todas. O que acontece é que, assim, por exemplo, no evento de praia, você vai calcular os atrasos, e aí depois que você fizer aquele cálculo ali, ele não deve mudar por conta de nada. Vai ter uma interferência ou outra do vento, alguma outra coisa ali. E ok. Na Marquês de Sapucaí você tem, e assim, uma outra coisa que a gente fez também, você tem no delay, você tem maneiras diferentes de calcular como a escola, ela entra nisso que eu te falei, de abaixar o que volta da bateria para dentro da bateria e aumentar a harmonia das vozes. Além de personalizar isso, você tem uma maneira como você faz esse delay. Se você faz ele mais fatiado, se você faz um intervalo de tempo com diferença. Por exemplo, teve escola que entrava no recuo, que a gente abaixava tudo e depois que o cara se acomodava, você voltava com as vozes e depois com os instrumentos de corda. Tem escola que entrava em meio volume. Então, assim, o trabalho lá você tem 12 trabalhos num espetáculo só, 4 por dia. Na Shakira você tem um que faz um dia e fica lá. É mais ou menos isso, assim. Gente, eu tô chegando à conclusão. Você sabe que tem umas coisas. Depois que a gente conversa, por exemplo, eu tinha um problema com os caras, os cineastas. Eu achava que cineasta era um cara milionário, rico e que não faz nada e que podia ficar em casa sentado pensando num texto, entendeu? Aí, pô, achava isso. Pô, o cara não tem boleto,
não tem para pagar, então ele fica lá Mais pensando. fácil, sim. Aí um dia eu fui conversar com os cineastas e verifiquei que eu era um ignorante desse assunto, e verifiquei, fui conversar com o Silvio Tender. Eu fiquei apaixonado pelo Silvio Tender, faleceu há pouco tempo, fiquei apaixonado pelas questões dos cineastas, a qualidade intelectual do cineasta. Sim. E eu reputo também a qualidade intelectual dos carnavalescos, que eu acho que devia até mudar o nome, porque eles não Sim. são, eles são diretores, por carnavalesco, porque é carnaval, e aí talvez, mas eles são diretores de um evento com a maior potência. Você acha que esse pessoal tem que se qualificar melhor com relação às coisas todas que acontecem? Ou eles podem ficar carnavalesco? Ou você acha que a gente tem que qualificar o mestre de bateria, nós temos que qualificar o cara que vai tocar, nós temos que qualificar o cara da harmonia, nós temos o cara da evolução? Você acha que esse pessoal todo tem que ser treinado, tem que ser qualificado? Eu vou em 2 pontos. Assim, um ponto que Eu não estou acho... querendo botar técnico, técnico para bateria, o técnico não é isso. Não, eu acho que assim, de maneira geral, eu acho que o povo todo do samba ele deveria ter mais qualificações ou mais acessos à informação, à educação. Mas, por exemplo, eu brigo muito lá que assim, o pessoal do samba que tem a ver com os carros, que tem a ver com qualquer coisa que mexa com eletricidade, por exemplo, todo mundo deveria ter uma NR10. Assim, o cara tá os 3 meses que ele não trabalha no barracão. Cara, ele faz um bico de eletricista, ele faz outra coisa, assim, é uma coisa que vai ajudar na mobilidade social dele mesmo, assim, dele poder ter uma vida melhor, tal, Claro. menos sofrida. E eu acho que, assim, na parte maior do samba, assim, dos carnavalescos, tudo isso, falta ali um negócio, assim, como eles vivem numa competição eterna, às vezes faltaria ali, assim, de repente ter uma união, mas, assim, pro cara entender um pouco, sei lá, vamos aqui pegar um viés de inovação, vamos pegar um viés de sustentabilidade, sabe, assim, você tem muitas verticais legais para eles trabalharem. Você me fez uma pergunta antes, a gente interferiu lá, a gente lá do CREA, quando eu estava lá, não era coordenador da Câmara de Mecânica, a gente fez uma interferência, interferiu lá porque houve um acidente daqueles carros que são imensos, um carro que tem, acho que 30, 40 metros de comprimento, com quase 5, 6 metros, 7 metros de largura, passa 20 centímetros, 20 centímetros da grade, que passa na grade. Então, esses carros, eles precisavam ter melhor. Então, a gente fez algumas exigências. Hoje eu não sei como é que tá, mas a gente fez exigência que tivesse um engenheiro mecânico na hora de formação, na hora de elaboração do carro, porque tem solda, tem isso, tem aquilo, a pessoa de cor. Tivesse o engenheiro de segurança do trabalho, porque afinal de contas, essas coisas de estar toda hora pegando fogo a cidade do samba, não é uma coisa interessante, né? Sim. Você precisa ter um responsável técnico que acompanhe isso, porque lá era assim, você bota pano, plástico, tinta, thinner, gasolina, depois o álcool, tem tudo colado lá. Tá, você chega lá, aquilo lá vai dar ruim em algum momento. Com certeza. Então, como aquilo, quando pega fogo, sai todo mundo correndo e dá tempo, então a gente começou a obrigar que uma escola de samba, o grupo de escola de samba tivesse um engenheiro mecânico, engenheiro civil, um engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, segurança do trabalho, técnicos trabalhando, técnico de solda, o cara que vai dar solda, porque essa solda no meio do caminho quebra, e aí o problema, o cara está 7, 8, 9, 10 metros de altura. Então, o CREA se preocupou com isso naquela época. Hoje eu não sei se continua se preocupando, mas você me disse mesmo que tinha uma fiscalização na Marquês de Sapucaí agora em 2026. Então, uma coisa que eu quero até agradecer publicamente é assim, a gente teve um apoio muito grande da Anatel. Acho que foi a primeira vez que a Anatel conseguiu fazer essa parceria. E assim, através do Carlos Zenão, a gente conseguiu ter uma fiscalização intensa e diária no carnaval de todas as frequências. Isso foi um trabalho também que a gente fez de distribuir as frequências entre o que era o carnaval na pista e os camarotes, que é uma coisa assim que a gente tem ali 2 espetáculos funcionando simultaneamente. E a Anatel, ela foi bem precisa, assim, ela ajudou muito nesse trabalho esse ano, assim. Eu nunca tinha visto uma agência pública trabalhar como a Anatel trabalhou. E eles montaram uma base, eles também estavam escaneando todas as frequências em tempo real. Quando a gente tinha um levantamento de alguma frequência que... Porque o desfile de escola de samba por dia dá 100 mil pessoas ali dentro. Você precisa juntar as escolas todas. São 6 escolas, vezes 4 mil. 4 mil dá 24 mil só dentro da Marquês de Sapucaí. No lugar deve ter uns 80 mil, 60 mil lá. Não, você tem quantos camarotes você tem nessa Sapucaí? Não, deve ter quase umas 100 e tantas mil pessoas naquele pedaço de 800 metros, que precisa ser cuidado. Sim.
E precisa ter técnica para fazer isso, né? Sim. Aquelas coisas que eu acho que do cacete, aquela grua que leva a pessoa, bota a pessoa lá em cima, nem todo mundo sobe naquela grua, tenho medo. Sim. Eu não estaria muito. Eu acho que essa coisa precisa de uma técnica muito grande. A escola de samba precisa se preparar tecnicamente. Eu acho que o que precisa. Se é caro, ela cobra mais caro aos patrocinadores, cobra mais caro a televisão, cobra mais caro a pessoa de A coisa. gente lá na empresa sempre fala assim, quanto custa uma vida? Que assim, qualquer coisa é mais barato É que se morrer uma um, vida. deu errado. É, com certeza. Então, assim, para não custar vidas, eu acho que assim, realmente tem que ter essa preocupação. Você tem que ter uma releitura do que acontece constantemente, um processo de melhoria contínua. E foi muito do que a gente tentou implantar lá quando a gente começou a trabalhar, não só nessa questão do som, mas assim, é isso, de você poder fazer uma evolução em todas as áreas e poder melhorar, assim, que assim, às vezes uma coisa que parece uma bobeira, ela vai fazer diferença. E assim, como eu falei lá, você dá uma NR10, às vezes, para um cara que trabalha ali no barracão, parece não ser nada, mas daqui a 2 ou 3 anos isso vai começar a fazer uma diferença da cultura geral. Treinar ele na Sim. R10, para ele poder trabalhar Sim, dentro todo de uma mundo. Eu acho certa que assim, técnica. o cara que trabalha em altura, ele tem que ter NR de O cara trabalhar em trabalha altura. confinado, essas Todos, coisas todas sim. tem norma para Porque assim, isso. a pessoa começa a ver até a vida mesmo de outra maneira, assim, ele começa a entender, pô, existe uma norma para isso e tal. E assim, não custa, é sempre melhor você trabalhar dentro da norma do que você Você sabe que arriscar. nós aqui da engenharia, você técnico também, a gente tem eu tenho sempre preocupação com alguma coisa que é a gente não ser o arauto do apocalipse da engenharia. Quer dizer, a gente ficar dizendo que vai acontecer alguma coisa, acaba acontecendo. Mas não é. O que fica aparecendo, e é verdade, é que para você melhorar tecnicamente, você precisa acontecer uma coisa grave, e aí quando acontece coisa grave, normalmente está ceifando vidas. Quando acontece uma coisa grave, aí o cara vem buscar a engenharia como amuleto ou como bengala para poder resolver, quando na verdade tinha que vir muito antes. Então, isso é um processo também que eu brigo para desconstruir isso. Eu acho que assim, a gente tem que sofrer pensando antes nessa pré do que sofrer na hora. Porque se você sofre antes, você tem uma execução tranquila. Agora, quando você não tem essa pré, você sofre na execução, que é pior ainda, que aí você tem que ter contingências, uma série de coisas diferentes. E assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que bater muito, assim, todo mundo, a engenharia, a técnica, ou seja o que for, quanto vale uma vida. Porque assim, é muito caro uma vida, então assim, tudo que a gente puder fazer para mitigar qualquer acidente ou qualquer problema é válido. Eduardo, eu não sei se nós falamos tudo. Falamos? Ficamos aqui 1h10, 7, 8 Se não minutos. falamos, a gente volta aqui Volta outro para dia. falar outro dia. Né? Interessante que essa história do som na Marquês de Sapucaí. Eu acho que devia ser registrado em vídeo essas coisas, porque isso, de uma maneira ou de outra, ele vai melhorando ano a ano, obrigatoriamente vai acontecer Eu isso. acho que agora vai, assim, a gente deu um passo grande e aí isso obrigatoriamente vai forçar as escolas a darem uma melhorada. É porque inovação é o tempo todo. Aí, a última pergunta que eu vou fazer para você, não a última da vida, mas a última aqui do nosso podcast, é assim: terminou o desfile, a última escola saiu o último carnavalesco lá e tal, saiu. Aí para tudo e vamos retomar isso um ano depois, é assim? É isso. Fica pouquíssima coisa, fica montada para o ano seguinte, entendeu? Mas pouco estudo, pouca conversa, pouca reunião. Não, tem muita coisa Muita eles coisa que fazem vai lá, acontecendo sim. nesse. Mas era isso, assim, tipo. É porque assim, a gente. Isso é uma coisa que requer uma dedicação mesmo. E assim, durante esse ano, a gente assim, parou de atender uma série de clientes que a gente tinha do outro lado. Que assim, o nosso foco lá são clientes corporativos. A gente faz muita convenção, muito lançamento de produtos, seminário, essas coisas. E aí a gente ficou um ano, assim, muito preso lá dentro da Sapucaí, porque precisava, assim, da gente estar lá para fazer essa mudança. Teve recompensa financeira, não, né? Então, cara, Equilibrou. assim, o que eu falo, assim, tipo assim, se você for valorar quanto valia vender esse projeto e tirar do zero, da inércia, como diz o seu Elmo, tirar do nada, acho que não foi, assim, uma jogada muito boa que eu fiz, mas foi isso, assim, acabou o período, a gente entregou, assim. Mas teu nome tá nos anais lá daí. É isso. A gente, assim, concluiu o desafio. Muita gente falou, pô, é impossível, nunca vocês vão conseguir fazer isso. E, assim, é até uma mensagem, assim, meio piegas para ficar, mas é isso, assim, não tem mais nada impossível. Você tem que estudar. Eduardo, a mesma coisa. A ilha de som foi colocada e retirada. Não Sim. tem nada lá. São várias ilhas, tá? Não uma ilha só. Não é uma ilha só, não. Sim. São várias ilhas. Ela foi colocada e retirada. Você acha que tinha que ser mantido? Não necessariamente. Eu acho que tem coisas de infraestrutura que você pode fazer. Pode fazer. E elas ficarem lá, que elas podem ser reaproveitadas para outra coisa. Isso é uma coisa do patrimônio público mesmo. Nada é feito pensando em deixar e você ter. Acho que é onde
o patrimônio público peca. Acho que às vezes, assim... É você melhor quer- toda hora eu estar fazendo de novo do que eu Não, fazer. é porque assim, às vezes, como eles não têm como gerir isso, acho que falta, assim, no governo. A gente até recebeu isso há pouco tempo da prefeitura, a pessoa querendo fazer um manual de eventos com a gente lá do Porto Maravilha, pensando pelo lado de eventos. Mas eu acho que às vezes falta isso também, assim, da parte pública, de você, de repente, trazer uma empresa para perto e poder ter aquela pessoa fazendo o trabalho que às vezes o Você governo acha não faz. bom a ideia de fechar a Marquês de Sapucaí? Você não acha? Ah, eu fico preocupado com o calor, mas... O calor. Sim. Não, mas aí ela é aberta dos lados, então fechado em cima. Então, bom, de qualquer maneira, É uma fica a ideia. Eu gosto de tudo que envolve engenharia e tal, Engenharia. que você possa fazer, tudo que falam que é impossível, assim. Mas eu acho que seria legal, de repente, você ter um teto na Sapucaí que pudesse ser retrátil, uma coisa É, assim. uma coisa assim que não fosse. certeza. Que não é difícil, né? Não. Não é difícil. Eduardo, meu camarada, muito Muito obrigado. obrigado, eu que Eduardo, agradeço. esqueci E o Debran. E Debran, obrigado por você ter vindo aqui. Dá um abraço no Edson, que você tá pouco com ele. Mas quando você O Edson tiver. foi uma pessoa boa, porque eu tive muitas brigas profissionais com ele que Claro. chegaram a um denominador bom. Claro, cara. Com Você, certeza. esse trabalho, tomara que você volte para a Marquês de Sapucaí, volte lá, porque a empresa está lá, continua, né? Com certeza. Mas você não está mais lá. Sim. Você está fazendo o que agora? Mas você voltou para os vídeos? Então, o que a gente Só tá pra fazendo? gente terminar agora. A gente está fazendo. A gente continua com os Como é que é o eventos nome da sua corporativos. empresa que está agora? Bigorna. Bigorna. Tá Isso. onde? É onde ela? Então, é uma empresa que funciona em casa. Ah, na mesmo, sua casa. Sim. E aí a gente monta time de acordo com os eventos. Que Mas você, a gente agora que tá você é fazendo... contratado aí, você Sim, está fazendo o quê? A gente está fazendo o FanFest da Betano lá no Pacaembu. Ah, A gente agora vai ver um evento da ONU que vai ter lá em Manaus. A gente faz outros tá projetos. no Brasil todo. Sim. E aí a gente tá agora montando os projetos, eu não posso abrir o que é ainda, mas para algumas escolas, a gente está com umas outras ideias para Sapucaí. Algumas como escolas duas- de Sapucaí. Vai para a escola, algumas escolas direto. Sim, pra Agora escola parece direto. que vão inaugurar onde vai ensaiar agora a Unidos de. Não, a de São Cristóvão, a Tuiuti. Tuiuti. Vai ter um novo. Acho que inaugurou alguma uma coisa nova lá, eu quadra, vi, lá, uma nova sim. quadra da Tuiuti, né? Sim. E também vai inaugurar a nova quadra dessa que saiu aqui do Porto ali, acho que era da Tijuca, Unidos da Tijuca, Unidos da que saiu Tijuca, dali sim. também. Ela era no Borel, foi Era pra no lá Borel, e é. agora... Bom, Eduardo, de É isso. novo, obrigado. Desculpa aí alguma coisa, Não. porque eu não conheço nada de som, tive Precisando, que a gente explorar volta. você na minha ignorância, tá bom? Tô aí Obrigado. quando precisar. Valeu. Valeu.